a edição de hoje falando um pouco sobre o mercado imobiliário. É um tema que interessa a todo mundo. Tem gente comprando, tem gente vendendo, tem gente alugando, tem gente colocando para alugar, e é um mercado que é justamente um dos segmentos que serve como referência para a gente sentir como a economia está em nosso país. E para isso, nós estamos recebendo aqui o presidente do Secov na Paraíba, o Érico Feitosa. A sigla do Secov é enorme, Érico. É uma entidade, eu queria até que inicialmente você apresentasse qual é a abrangência da atuação do Secov. Boa tarde, bem-vindo à Campina FM. Boa tarde, Lenildo. Eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar pelo programa, né? A gente sabe da audiência que o Campina Grande Notícia tem em todo o estado, não somente Campina Grande. Cumprimentar aqui Gustavo Xavier, que nos acompanha também, na técnica João Paulo, a menina da internet Bruna, né? Bruno Moraes. Então é uma grande satisfação, Lenildo, estar aqui. E respondendo à tua pergunta inicial, o Secov tem uma abrangência muito grande. Na realidade, eu digo sempre que são 3 sindicatos em um só, porque o Secov na Paraíba, na sua base, nós temos as imobiliárias, né? Pessoas jurídicas somente, não os corretores de imóveis com inscrição pessoa física, né? Temos as administradoras de condomínios e temos os condomínios residenciais e comerciais de todo o estado, né? Então, o Secov Paraíba, ele negocia as convenções coletivas. Quando tem o reajuste, você tem a database é janeiro, a gente vai ter aumento de salário mínimo, então a gente já está reunindo com os sindicatos laborais, né, para discutir como é que vai ficar salário de zelador, porteiro e todas as funções que são inerentes a esse segmento. E nós temos uma curiosidade, viu? O Secov, ele é o sindicato patronal e a gente abrange todo o estado. Mas nós temos no estado da Paraíba 2 sindicatos laborais, né? Tem um em João Pessoa, que responde por João Pessoa e 221 municípios, e logicamente nós temos um que responde somente por Campina Grande, porque, como eu brinco, República é República. Qual é a relação do Secov com o Cresce? É uma relação de complementação, de representação do segmento, ou cá para nós tem um conflito aí no meio? Na realidade são relações distintas. O Cresce é uma autarquia pública federal de regime especial que regulamenta a profissão. Por força de lei, nós temos que a profissão de corretor de imóveis, ela é regulamentada, e quem faz essa fiscalização da profissão é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que é o Cresce. Nós temos o Secov, que é o sindicato patronal das imobiliárias, que é uma das participantes, e nós ainda temos também o Sindimóveis, que é o sindicato dos corretores de imóveis, e aí nós estamos falando das pessoas físicas, né? Então, são funções distintas. Obviamente, em alguns momentos, você tem a questão política classista, né? E é muito semelhante à política partidária, em dados momentos que ocorrem divergências, né? Logicamente, você pode estar numa posição de estar na situação ou oposição a um determinado sindicato ou instituição, mas o que a gente tem que entender, quem está ocupando esses cargos, é assim que eu tenho essa percepção, é de que, independente dessas disputas que são até um determinado ponto pessoais, tem um mercado que é muito maior e tem aquela gama de pessoas que nós somos responsáveis por representar, que tem que ficar acima de picuinhas, né? Ô Feitosa, todo dono de corretora, todo dono de imobiliária é um corretor? Tem que ser o responsável técnico. Na realidade, mesmo que ele não seja o dono, ele tem que ter um responsável técnico. Assim como para ter uma construtora tem que ter um responsável técnico. Então, ele pode até não ser o acionista majoritário, mas ele tem que ser o responsável técnico. Então, para que você tenha uma imobiliária devidamente regulamentada, regularizada, tem que ter um corretor que assina a responsabilidade técnica de tudo que ocorre. Gustavo Xavier, boa tarde. Boa tarde, Lenildo. Boa tarde, Érico, ouvintes da Campina FM. Érico, se eu quiser abrir uma imobiliária hoje, ter como sócio um corretor, ele ser o responsável técnico, o que é que eu preciso tanto? É só uma autorização no Secov? Para onde eu preciso ir para poder abrir esse empreendimento? Na realidade, nesse caso aí, você vai procurar o Cresce. Qual é o passo inicial? Você tem que ter um corretor de imóveis devidamente inscrito no conselho, que é o Cresce, e logicamente, após você ter esse cidadão como sócio ou como dono da empresa, ele tem que abrir a pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica também tem que ter uma inscrição junto ao conselho, né? Então esse seria o passo. A questão junto ao Secov, como nós estamos falando de um sindicato, ele tem a questão da associação, que não é obrigatória. Eu não sou obrigado, enquanto pessoa física,
a me associar ao Sindimóveis Paraíba enquanto corretor de imóveis, nem tão pouco como pessoa jurídica me associar ao Secov. Isso é um entendimento legal. Porém, para que a gente tenha um ganho macro e possa, os sindicatos que perderam a força com a questão, no meu ponto de vista, de um equívoco, com a suspensão e a proibição da contribuição sindical, porque a gente tem sempre alguns maus exemplos, perde muito, porque o sindicato, o Secov, que representa as empresas imobiliárias, as administradoras e os condomínios, é a voz que a gente tem de contrapor. Se você tiver sem recursos, como é que o sindicato se mantém, como é que ele pode prestar um serviço de qualidade à sociedade? Porque, de qualquer maneira, a gente dá uma contrapartida à sociedade. Então, não existe a obrigatoriedade dessa associação. Mas é interessante que o empresariado, principalmente quem vai abrir uma imobiliária ou um administrador de condomínio, tenha a percepção de se associar para contribuir para o mercado. Porque não adianta você fazer parte de uma categoria se você não ajudar. Porque a gente quer sempre cobrar, mas nunca quer participar. É sempre melhor, né, Lenildo? Cobrar e criticar do que ir para dentro da sua contribuição. Ô Feitosa, como é que eu diferencio a atuação de uma imobiliária e de um corretor? Ou seja, eu sou corretor de imóveis, eu preciso estar vinculado a uma imobiliária ou eu posso atuar independente da imobiliária? Pode atuar independente também. Para você diferenciar logo de início, a gente tem como referência o número do Cresce, né? Onde você vai ter acompanhado um número, eu tenho um número, que o meu número é o 2016-F, que indica que é pessoa física. E no caso da minha empresa, que também é jurídica, ela é 0377-J, que inclui que é jurídica. Então, para você ter visualização na placa ou anúncio, qualquer número seguido da letra F indica que é um corretor de imóveis pessoa física. E J, que ele está associado direto ou indiretamente a uma pessoa jurídica. Para o cliente faz alguma diferença? Na realidade, dependendo do profissional, não. Mas, qual é a grande diferença onde pode vir a ter de uma pessoa jurídica para uma pessoa física? Primeiro, o escritório que você tem, mas isso corretores de pessoa física também tem. E uma gama de serviços que estão atrelados também dentro da imobiliária, como a parte de aluguel, que nem todos os corretores que têm escritório têm interesse, porque demanda funcionário, quadro funcional, para que tenha um acompanhamento, uma assessoria jurídica permanente, porque quando você lida com contratos, evidentemente podem surgir dúvidas de cunho jurídico, e aí você tem que estar preparado para dar esse suporte ao seu cliente. E uma outra vertente também que tem sendo muito trabalhada nos últimos tempos é a questão do corretor não apenas como um profissional de vendas, mas ele como um consultor. E nesse sentido, tem cursos específicos, e nem todos os corretores têm também, nem pessoa física ou outros vinculados que teriam que ter essa obrigatoriedade na imobiliária, que fazem a perícia e a avaliação mercadológica, né? Que é um outro cadastro vinculado ao CNAI, que é Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis, onde você pode prestar um serviço de mais qualidade ao seu cliente. Então, basicamente, seria isso. E tão importante quanto saber se o corretor ou a empresa é jurídica ou física, é saber quem é o profissional. Se é pessoa física, se é jurídica, qual é a empresa, qual é o número de reclamações. É sempre bom verificar junto ao conselho, que é o órgão que regulamenta a profissão, saber se ele tem algum processo administrativo, se responde a alguma coisa por alguma negociação que não foi concluída a contento, né? Porque isso dá um delineamento, né? E isso é muito fácil de você atestar, uma vez que você pode acessar o site do conselho, digitar o nome ou o número do corretor, e se ele aparece, se é emitida a certidão de regularidade, é porque ele está tudo ok, não existe nada contra ele. E isso é fácil, você não precisa nem se desgastar, na própria internet você pode fazer essa pesquisa. Já é um bom começo, né? Verdade. Gustavo. Sobre mercado, Feitosa, como é que a gente está hoje em Campina Grande e na Paraíba? Até conversamos recentemente, acho que no mês de junho, julho, aqui na Campina FM a respeito disso, e o senhor tinha uma esperança de que nesse segundo semestre as coisas melhorariam. Tem dado bons números nesses últimos meses aqui, Campina Grande e Paraíba? O que acontece? Nós tivemos um momento muito crítico, que foi 2016, e quando a gente pensava que 2017 não poderia ser pior, foi, né? E obviamente está tudo ligado a esse quadro político e macroeconômico, porque são relações que não se dissociam, estão associadas. Tem um cidadão, não me recordo agora de quem é a frase, mas ele diz que quando a construção civil vai bem, tudo vai bem, né? Então você carrega com isso
o mercado todinho, porque você gera emprego, gera mudança de expectativa de vida. Então, esse 2016, 2017 foi muito complicado. 2018, sem dúvida alguma, já tem uma procura. O quadro está melhorando. Não sei se é mesmo com esse quadro de instabilidade política que a gente vive, de indefinição, mas nós vamos ter um novo governo a partir de janeiro de 2019, seja ele qual for, né? Então o pessoal já está se preocupando. Então, principalmente nesse segundo semestre, a gente já nota uma procura maior. Eu tenho como termômetro no escritório, alguns colegas que a gente conversa também em João Pessoa, um vetor de definição para a gente é o aumento da procura por imóveis comerciais. E por que eu digo que ele é um vetor de desenvolvimento, que você fica ligado nesse indicador? Porque todos nós sabemos que eu, você ou a maioria, nós temos que morar. Moradia é necessidade imediata. Então, se você vai ser proprietário, se você quer comprar, se você quer alugar, se você vai morar de favor, em algum local você tem que morar. Mas ninguém é obrigado a investir. Então, quando você começa numa perspectiva de pessoas buscando imóveis comerciais para investir, lógico também, tem uma segunda vertente, que é a questão, o desemprego, quando aumenta, joga muita gente na informalidade ou no empreendedorismo, que você tem que empreender porque você tem que comer, tem que alimentar a sua família, prover as necessidades da sua família. Mas nesse momento em que você, de qualquer maneira, empreende, gera uma expectativa melhor para o mercado. Então, nesse aspecto, ela é indubitavelmente melhor do que 2017, né? E em relação, Gustavo, a essa questão numérica, você me perguntou, e jornalista tem gosta de números. Nós assumimos, eu estou na condição de presidente do Secov há apenas 3 anos, nós assumimos o sindicato numa condição deficitária e hoje ela já está numa condição superavitária. De uma pequena monta, mas que já dá condição da gente pensar em voos mais altos. E nós estamos numa perspectiva de fecharmos algumas parcerias, né, para tentar viabilizar esses números aqui no mercado de Campina Grande. O Secov Paraíba faz parte da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, e participa de uma comissão, a Comissão da Indústria Imobiliária, né, representa o Estado da Paraíba nessa comissão. E existe uma pesquisa que é divulgada mensalmente pelo Secov de São Paulo com os dados do mercado, onde uma empresa que é contratada, parceira da CEBIC, realiza. E nós fizemos um pré-levantamento de custo e estamos tentando viabilizar, junto ao Sinduscom Paraíba, que é o daqui de Campina Grande, para que a gente insira o mercado de Campina Grande e Redondeza nessa pesquisa, porque é algo estatístico, numericamente respaldado, né? Que a gente possa ter dados reais efetivos, porque como termômetro, para você não ficar muito solto quando você vai falar apenas de uma projeção de algo que científica, né? Científica. Pergunta de $1 milhão. Toda vez que você vem aqui, ou qualquer pessoa que atue representando o mercado imobiliário, tem que sair essa. O momento, exatamente o momento atual, é melhor para vender ou para comprar? Lenildo, hoje, quem fez uma reserva, né, o momento é um dos melhores momentos para você comprar. Quem fez uma reserva. E aí eu estou dizendo para aquele cidadão que tem uma poupança, que tem uma reserva financeira e que pode fazer um investimento. Se ele puder fazer, pode fazer, que é a hora. Evidentemente, se a gente for olhar por outro prisma de você assumir um financiamento imobiliário, já tem que pensar 2 vezes, porque você tem as taxas um pouco altas, mesmo que alguns bancos já retroagiram essa taxa de juros e vem diminuindo para tentar aumentar o consumo, né, para poder tentar. Ainda existe um caso que não é somente juro, que é a questão da burocracia. Então, já lhe perguntar sobre as taxas, que muita gente desconsidera, né? Vai comprar um imóvel, pensa só no preço do imóvel. Qual é o impacto direto hoje das taxas numa compra de um imóvel, Feitosa? Olha, numa compra de longo prazo, né, nós estamos falando de 30 anos, que imóvel você não fala em curto, médio prazo, a não ser em algumas situações específicas. Nós estamos falando que o imóvel ele vai se pagar aproximadamente de 2,5 vezes a 3, dependendo da taxa de juro. E aí, lógico, para aquela pessoa que está nos ouvindo agora, vai dizer, não, mas eu vou pagar 2, 3 vezes o imóvel. Vai, mas ele é seu ao final do contrato, desde que você contrate um financiamento que lhe proporcione isso, que hoje nós temos o SAC, que é o de amortização constante, onde ao final
do contrato, as parcelas são decrescentes, ao final do contrato você vai ter quitado. Não corre risco de ter nenhuma tabela de uma surpresa, você pagar uma tabela fixa, fuja da tabela fixa, porque vai gerar um saldo residual ao final que vai ficar impagável. Os mais experientes, como eu atento no mercado, para não dizer mais velhos, quando nós tivemos aqueles famosos leilões da Caixa Econômica na década de 90, leilões por inadimplência, que as parcelas haviam quitações astronômicas, você devia 100 mil, que estava com 10, foi um outro momento, porque tinha taxa de juros elevados, e às vezes o saldo residual era maior do que o valor do imóvel. Você estava com um imóvel que valia 100 mil, a exemplo, e você estava devendo 200. Então era melhor entregar, porque não compensava. Hoje a situação é diferente. Então, eu diria que vale a pena. Agora você tem que fazer, não como vinha em 2010, 2012, até 2012, nós tínhamos uma velocidade de venda muito grande, onde na realidade, nós do mercado imobiliário não vendíamos, na realidade o cliente comprava. E hoje realmente você tem que trabalhar essa compra e ela tem que ser planejada. Por isso que eu falei anteriormente na questão de consultor. Você tem que se aliar ao seu cliente para que ele faça uma boa compra, um bom investimento. Não apenas porque nós seremos remunerados, né, por essa venda. Vender apenas por vender. Para que seu cliente faça um bom investimento, para que a posteriori ele venha lhe procurar novamente, venha indicar seus serviços, para que esse ciclo tenha continuidade. Senão... E quem vai fazer uma compra à vista, Gustavo Xavier, em breve, quando for casar, quer comprar uma casona grande que tem lá Esperança. Se ele quer comprar aquela casa à vista, e aí a casa custa R$500 mil, além do R$500 mil, o que é que ele tem que ter para pagar, por exemplo, os tributos? Bom, todos os tributos, eu vou falar de Campina Grande região, acho que não vou errar. Para algumas prefeituras nós temos apenas João Pessoa que difere na questão do ITBI, né, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que em Campina Grande ele é 2%, né, a Prefeitura de Campina cobra, em João Pessoa é 3%, e você tem um custo total de aproximadamente 5% do valor da escritura. Então, se você compra um imóvel de R$100 mil à vista, você vai gastar aproximadamente, para escriturar ele aqui em Campina Grande, aproximadamente R$5 mil, né. Evidentemente tem um dado que é interessante, e isso para um imóvel à vista. Se esse imóvel for totalmente financiado, que não seja Minha Casa Minha Vida, porque tem características específicas, vamos dizer que você vai financiar R$100 mil, e ele vai ser todo financiado. O ITBI cai para 0,5%, porque tem uma lei de 64, salvo engano, 4.180, pode ser que eu esteja enganado na lei, que favorece, e cada município faz a sua legislação de aceitar ou não, essa é uma lei federal, mas ela não é impositiva. Mais uma vez que a Secretaria de Finanças Municipal acata, ela tem que cumprir. É o caso da Prefeitura de Campina Grande. João Pessoa não acata, né? Então, é uma vantagem, porque aí se você comprar à vista, você vai pagar só de ITBI R$2 mil. Se você comprar a prazo, ele cai para R$500. São R$1.500 que, dependendo da maneira, hoje, como ninguém tem dinheiro, faz uma diferença na hora de você comprar um determinado imóvel, né? Dá para comprar a cama. Sem contarmos ainda com a questão de subsídio e tal, que ainda tem isenção, se não foi concedido benefício da escritura de taxas, de uma série de outros benefícios, mas aí é uma linha específica do Minha Casa Minha Vida, para a gente não confundir o ouvinte. Ele citou um exemplo meu de comprar uma casa em Esperança, eu vou citar um exemplo dele. Se Lenildo hoje quiser... E eu vou vender para os dois, viu, Gustavo? Eu estou sentindo aqui, o Bruno também está olhando, vai dar negócio. Ele está ansioso para que eu case, Feitosa, para ir para a festa e comer, que é isso, o que Lenildo gosta. Lenildo quiser abrir um negócio hoje em Campina Grande. A gente tem, por exemplo, no centro da cidade, na rua João Pessoa, na Marquês de Joeval, a gente vê locais para alugar, coisa que a gente há alguns anos atrás não via, a gente está vendo imóvel fechado. Com esses imóveis fechados, quem tem interesse, quem tem alguma condição, está tendo uma possibilidade, uma oportunidade melhor para alugar esse tipo de imóvel, um valor mais baixo, mesmo que seja ali no centro de Campina? Tem, com certeza. Quando você fala dessa questão do centro de Campina, obviamente a gente tem que setorizar, porque existem algumas ruas que são tradicionais do nosso comércio, como a Marcel Pinheiro, que tem João Pessoa. A rua João Pessoa, ela tem uma estratificação dependendo do trecho. Qual é o ticket? Qual é a área mais cara do centro, Feitosa? Comercialmente falando, sim, é a Marcel Pinheiro, em termos de valor de locação. Mas assim, ela já foi mais, onde hoje difere, porque o momento mudou, né?
salvo algumas raríssimas exceções, você não vai fazer investimento alto porque você tem um custo alto e você tem que ter uma velocidade de venda. E de uma maneira geral, o consumidor está analisando muito antes de comprar. Seja o que for, ele está comprando na necessidade realmente imediata, não está comprando para estocar, excetuando comida e medicamento, porque é gênero de primeira necessidade. Mas a parte de roupa, vestuário, todas essas coisas que são, não vou dizer supérfluas, mas não tão necessárias quanto gênero de primeira necessidade, tem surgido uma discrepância. Então, tem diminuído. Obviamente, depende muito do proprietário. Quando a gente fala aqui de uma maneira geral, eu gosto de ter a prudência de não generalizar, porque toda vez que a gente generaliza, correm determinados riscos e erros. Se existe um determinado proprietário de imóvel que tem um imóvel e aquele imóvel complementa a renda dele, ele está mais susceptível, não quer dizer que ele vai baixar, mas ele está mais susceptível a negociar o imóvel dele de um valor mais baixo, que não necessariamente esteja desvalorizando o seu imóvel, porque nós tínhamos um mercado superaquecido. Então criou-se na cabeça do proprietário de imóvel que o imóvel dele valia X, e às vezes não valia, mas o mercado estava pagando, porque quem dá o delineamento do mercado é o próprio mercado. Ele é autorregulável. Então, um aluguel só vale aquilo que o cliente pode pagar. Se ele não paga, você está com ele fora do mercado. E aí você tem uma dificuldade de trabalhar. Todo mundo quer sempre ganhar mais, né? Um aluguel sempre aumentar. Quando você tem uma crise, como nós tivemos em 2016, que foi o auge de 2017, você tem uma retração, é natural que ninguém queira baixar. Mas existem momentos que ou você baixa ou vai ficar com o imóvel desocupado. E tem aquele proprietário que tem mais de um imóvel, que tá para ele tanto faz, que ele prefere deixar o imóvel dele para que não caia na comparação comum com o outro. É uma visão de cada um, né? Eu sempre tenho um ditado que em caso comercial, dinheiro é sempre melhor você ter a receber do que ter a pagar. Pois é, e já que a gente falou sobre o ticket mais alto comercial no centro, hoje em Campina Grande, qual é o metro quadrado residencial mais caro? Onde é que está? Hoje a gente tem uma disputa muito próxima, com uma pequena vantagem até pela questão dos equipamentos urbanos, o Mirante, né? O Mirante está beirando isso aí médio, certo? O que eu vou dizer para vocês são, para que depois os telefones estão até desligados. Quando eu saio daqui da rádio, tem N ligações de construtores, alguém dizendo, rapaz, você disse isso. Eu estou falando médio. Aí quando você faz médio, você tem uma média aritmética simples, e aí você faz a ponderação, dependendo do metro quadrado, né? E aí seria um prédio de mais alto padrão, na faixa de R$6.000 um metro quadrado médio. E por que eu digo médio? Porque você tem uma diferença também de andares, onde você tem um patamar de primeiro pavimento, ele é um valor, e no 20º pavimento ele é outro valor, mesmo sendo a mesma tipificação, a mesma metragem. Fica mais caro? Fica mais caro. Quanto Né? mais alto? Quanto mais alto o custo do metro quadrado. Eu achei que fosse ao contrário. Mas essa é a lógica de mercado. E aí você tem próximo, né? Nós temos o Catolé, né? E você tem uma região que ela está hoje num público mais médio, que seria as imediações do Santo Antônio, uma parte do Alto Branco, você sempre colocaria. Evidentemente, uma que sempre fica num intermediário que oscila o metro quadrado, às vezes, porque isso a gente tem que atrelar a novos lançamentos que não aconteceram, né? Nesses últimos 12 meses, poucos lançamentos. A gente tem muita coisa rodando no Minha Casa Minha Vida, porque você tem auxílio do governo federal, tem um subsídio, e isso movimenta, né? Você tem o Bairro da Prata, que sempre está oscilando nessa faixa aí. E aí nós vamos talvez tipificar nesse médio padrão entre 4, 5, 6 mil. No bairro da Liberdade e Jardim Paulistano, você tem um ticket médio do empreendimento bom entre R$3.000 e R$3.500 um metro quadrado, né? Isso aí eu estou falando, prédio de um acabamento bom, com revestimento, com elevador, com área de lazer, uns mais, outros menos, né? E aí quando você parte para os imóveis populares, né, que é uma outra linha, dependendo do tipo, porque até no popular você tem que separar. Eu queria justamente que você explicasse o que é um imóvel popular no conceito atual. Pronto. Atual é aquele que você tem, se você tipificar só pelo imóvel, você agrega a um determinado valor, onde todo mundo quer ser beneficiado pelo subsídio. Só esquece que o subsídio é dado a uma condição que é única, é o valor do imóvel
e a sua renda. Então, se sua renda for superior, e eu fui correspondente da Caixa Econômica, nós fomos durante uma década, e chegava casos, às vezes, que eram complicados de você responder, porque o cara queria, não, como é que eu faço para ganhar um subsídio? Não, quanto é que o senhor ganha? Não, eu posso ganhar. Aí que é sempre, infelizmente, né, Leandro, que a gente havia conversado aqui anteriormente nos bastidores, aquele velho mania do brasileiro de querer dar o jeitinho em tudo. Você não pode esconder sua renda. Até porque, independente da renda que você comprovar hoje, a Receita Federal, tudo ela cruza os dados. Então você dizer que ganha 1.000, 1.500, lá na frente você pode ser pego, existe um projeto de lei aí que está rolando, vai tornar crime sonegação de imposto, pronto. Se for da cadeia vai ser complicado, né? ICMS, os empresários já estão sendo convocados a responder a processos criminais, né? Então é basicamente isso. Então você está atrelado à sua renda, que, salvo engano hoje, um limite que você consegue, e aí considera também idade do participante mais velho, se você é casado, solteiro, e quando você informa esses dados para o banco, credor, ele vai fazer a sua pesquisa, e não adianta você dizer que não tem uma prestação de um carro, de alguma coisa, porque vai aparecer lá. Big Brother é grande demais. É grande. Então, assim, como os bancos aumentaram essa rigidez no acesso ao crédito, dificulta, porque anteriormente determinadas coisas passavam. O banco olhava e dizia, não, ele tem uma prestação, e Deus considerava. Porque, tecnicamente, a renda que o cliente pode comprometer é de até 30% da sua receita bruta. Então, se você ganha, para efeito só da gente fazer conta, um salário mínimo na faixa de R$1.000, vamos trabalhar com R$1.000 a 954, vamos trabalhar com R$1.000 um número redondo, só para que o ouvinte faça uma conta rapidinha, você só pode assumir uma prestação máxima de R$300. Mas aí tem um teto hoje do Minha Casa Minha Vida, por exemplo? Tem o teto na Paraíba, em Campina Grande, se eu tiver equivocado, Leandro, é 130, 140 mil. Posso estar cometendo um erro, porque essa é uma desvantagem de ter saído do correspondente. Você ficou... Mais uma média? Uma média, entre 130 mil e 140, salvo engano. Eu posso até errar, se tiver algum ouvinte, pode corrigir. E o subsídio até R$31.660, que ele pode ganhar. Ou seja, vamos admitir que ele compra um imóvel de R$130 mil. Então vai abater, o construtor recebe essa diferença, e você vai ficar, na realidade, devedor de 99 mil e uns quebrados. Então, a parcela que você vai pagar vai incidir numa taxa de juro médio nesse tipo de financiamento na casa de 5%, de 450 a 500 reais. Isso tudo eu estou dizendo médio, considerando uma pessoa ativa economicamente, que tem uma faixa de idade até uns 30 anos, porque tudo isso é levado em conta quando você faz a inserção desses dados nos programas dos bancos, né? Você tem esses dados e ele vai lhe dar um feedback, ou seja, à medida que você envelhece, o prazo fica mais curto e, logicamente, tecnicamente, você fica mais perto de morrer, e o banco não perde para ninguém, né? Então ele diminui os prazos e aumenta a taxa de juros, porque para ele a margem de risco aumenta. Leva em consideração a realidade do casal. Aquela pessoa que é casada no civil, por exemplo, se um tem uma pendência, tem algum problema, tudo aquilo é levado em consideração. Com certeza, não só casados civilmente, ou vamos dizer aqui de papel passado, ou comunhão estável. Inclusive também a composição de renda pode ser feita por parentes, ou seja, irmãos, entendeu? Solteiros, eles podem compor renda. Essa composição de renda ela só não é possível quando são casados, porque aí a situação é diferente, mas irmãos solteiros que querem compor uma renda para comprar um imóvel para a família também é permitido. Ô Feitosa, em relação à compra de casa e apartamento, como é que está essa venda? A maior procura mesmo é por apartamento hoje e o motivo seria a segurança? Como é que está essa questão? Infelizmente, Gustavo, essa é uma tônica. Nós fizemos em 2013 uma pesquisa do empreendimento que nós iríamos lançar, e nessa pesquisa, que não deve ser muito diferente, pode ter alteração nos números, 88% da população pesquisada preferia morar em casa. Porém, desses 88%, 93% iria morar em apartamento pela questão, elencando alguns itens, e o principal, segurança. E os condomínios horizontais são uma alternativa intermediária para esse segmento que você mencionou? Por isso houve um crescimento dos condomínios horizontais, porque ele agrega esse mix que você mora numa casa com a segurança de um apartamento. Então, por isso houve.
a resposta de mercado ela é muito simples. Se você observar alguns condomínios horizontais que foram lançados e o sucesso de vendas e de ocupação, justamente ocorre nessa lacuna, onde você tem uma demanda e que ela é atendida pela questão de segurança, porque obviamente é muito mais confortável morar numa casa. Em contrapartida, você tem que é muito mais fácil de você lidar com um apartamento no momento que você precisa viajar, questão de segurança, você sair, deixar os filhos ou vice-versa, tem essa questão que está muito associada. Então, com certeza é uma excelente alternativa. Infelizmente, o mercado se adequa a uma situação que é criada pela ausência do poder público. Uma última pergunta, dava pra gente conversar muito mais, o tema é interessantíssimo, a gente vai volta e meia chamar o Feitosa para arrumar um espaçozinho na agenda, e dentro do novo jornal que está nascendo a partir da próxima segunda-feira, a gente vai ter um espaço empresarial muito mais amplo aqui para ocupar. Mas uma pergunta que eu ouvi de alguém, um questionamento, aproveitando a sua presença. Eu tenho um imóvel, estou na dúvida entre vendê-lo e alugá-lo, e aí eu vou me consultar com o Feitosa para saber que tipo de sugestão ele me dá. Meu imóvel vale, suponhamos, R$200 mil, Feitosa. Se eu vendê-lo, eu tenho esses 200 mil imediatamente. Se eu alugá-lo, sei lá, vamos colocar, para ficar números redondos, R$1.000 por mês o aluguel, que é um aluguel bom, né? Para um imóvel de 200 mil seria bom até demais. Mas se eu alugar, Gustavo, eu vou precisar de 200 meses para ter de volta aqueles 200 mil, para ter esses 200 mil. Qual é a vantagem de se alugar um imóvel, tendo em vista as dores de cabeça que às vezes pode acontecer com o inquilino, com esse tipo de situação? É só para você manter um ativo? É somente isso? Lenildo, se esse imóvel for apenas um bem de moradia e você tem apenas um, não como investimento, talvez não valha a pena, né? Porque você vai sair de um imóvel e você vai alugar e vai ter cumprimento. Agora, como saldo, como um ativo e você tem ele como excedente... Você orientaria o quê? Numericamente falando, para que a gente chegue a um denominador comum e não fique apenas numa base de experiência do profissional, nós já temos 20 anos. O que é que eu aconselho nesse caso? Quando tem alguma dúvida específica, eu sempre oriento o cliente que a gente faça um parecer técnico de avaliação mercadológica, tanto para venda como para aluguel, porque a gente tem a parte estatística que é trabalhada dentro desse parecer, para que a gente coloque em bases reais, porque você vai para o mercado colher todos esses dados de uma maneira científica, né? Então, a posteriori, dependendo, talvez, se você conseguir com um imóvel de 200 mil, uma rentabilidade de R$1.000, o que daria, nós estamos falando de 0,5% de taxa de retorno, seria um ótimo investimento dadas as condições de hoje, né? E que é muito difícil para um imóvel residencial. Então, para que você tenha um imóvel residencial com uma rentabilidade de um ativo permanente que seja eficaz, ou que lhe tenha um retorno para que você mantenha ele perene durante o tempo, 0,5 seria um fator mínimo. Mas hoje, para a gente ser bem realista diante do quadro, ele está entre 0,25% e 0,3%. Na média, então ele não se torna atrativo. Evidentemente, nós estamos falando de um imóvel. Isso. À medida que você tem mais de um, e dependendo da composição, se ele é no mesmo edifício, se são imóveis comerciais, ela pode ter uma variação. Nós estamos falando de imóveis residenciais. Comerciais tem algumas variáveis que teriam que ser especificadas. Então, para manter o ativo é sempre interessante. Agora, depende muito do perfil do cliente. Tem clientes que gostam, Gustavo, de investir em imóvel porque se sentem mais seguros. Nós estamos à beira de uma mudança presidencial onde já foi especulado pela mídia que alguns candidatos poderá realizar um confisco da poupança, como foi outrora na década de 90, nós tivemos essa infelicidade. Algumas pessoas já me perguntaram, né, se isso pode acontecer. Eu não sei. Eu acho que não, pelo momento que nós vivemos é outro. Mas eu vou garantir, Lenildo, é uma poupança. É uma poupança. Porque, na verdade, as pessoas transformam o imóvel, aquele ativo ali se torna uma poupança. É uma poupança forçada, em que, de qualquer maneira, se bem administrada pela pessoa, ou por um corretor, ou por uma empresa, que é o que a gente sempre recomenda, ela com certeza pode até, em alguns casos, lhe dar uma dor de cabeça. Mas ela não vai se tornar um transtorno na sua vida, né? E ela oscila. Quando ela oscila de acordo com o mercado, hoje o momento é de baixa. Depois pode ser que ele volte a um patamar normal ou até volte ao que antigamente era praticado. Feitosa, muito obrigado pela sua participação no Campina Grande Notícia. Lenildo, eu que agradeço, Gustavo, Bruna.
João Paulo aqui. É sempre um prazer vir aqui e eu me coloco à sua inteira disposição. Sempre que precisar, você sabe que a gente tem uma parceria de longa data. É papel meu enquanto presidente do Secov está aqui sempre à disposição da imprensa para tirar todas as dúvidas e tentar ajudar o consumidor e o seu ouvinte a ter informações mais claras e precisas de como anda realmente o mercado imobiliário de Campina Grande e da Paraíba. É sempre um tema extremamente pulsante, extremamente interessante. A gente agradece ao Érico Feitosa pela participação no Campina Grande Notícia. Agora já são 13 horas mais 9 minutos. Campina Grande Notícia, a serviço da comunidade.